Deus seja louvado, quarteto jubilosos, e que surpresa poder ouvi-los cantar. O irmão Josué, um tempo atrás, falou: olha, pastor, nós temos um quarteto, e louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que têm louvado e adorado o nome do nosso Deus. Um feliz sábado para você que nos assiste pela internet, e um feliz sábado, igreja. Feliz sábado para você que está aqui conosco hoje, para juntos buscarmos um pouquinho mais a palavra de Deus e conhecermos também um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. A mensagem de hoje é uma mensagem que tem como título Boa Vontade Não Basta. E o tema da mensagem é um tema importante, um tema relevante, que traz lições para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos, neste momento, abrir a nossa Bíblia e vamos refletir no que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 13, nós vamos ler o verso 7. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Vamos fechar os nossos olhos e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Deus eterno, somos agradecidos a Ti neste momento, porque temos o privilégio e a oportunidade de abrir a Tua palavra e ouvir o Espírito Santo. Queremos Te suplicar que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio, nos ajudando a entender a Tua palavra, a compreendê-la, a aceitá-la e a decidir, Senhor Deus, colocá-la em prática em nossa vida. Fala ao nosso coração neste momento. Que nada e nem ninguém venha nos atrapalhar de ter esse encontro especial com o Senhor. Ao abrirmos a Tua palavra, ao ler o texto sagrado, fale profundamente ao nosso coração, Senhor. Nós Te entregamos a nossa vida e esses momentos também nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, lemos assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. A arca da aliança era uma caixa de madeira coberta com ouro e equipada com anéis, através dos quais as varas de transporte elas podiam ser colocadas e ser transportadas. A arca ela era feita de madeira de acácia e ouro. O tamanho físico da arca não era algo impressionante. Ela tinha cerca de 1,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura e altura. Dentro da arca havia as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, a lei de Deus, uma amostra do maná dado por Deus no deserto e também a vara de Arão. E acima da arca havia 2 querubins com as asas estendidas, com os olhos para baixo. Assim como a arca ela representava a presença de Deus entre os israelitas, hoje nós também somos chamados a reconhecer e a valorizar a presença de Deus em nossa vida diária, seja no nosso local de trabalho, na nossa família ou até mesmo na nossa comunidade. E a pergunta é: como estamos levando a presença de Deus para os lugares onde nós vamos? Será que estamos realmente honrando a Deus em nossas decisões e nas nossas atitudes cotidianas?
Durante o reinado do rei Saul, a arca ela caiu em esquecimento. Os filisteus a haviam capturado e permanecido com ela por cerca de 7 meses, antes de devolvê-la a Kiriate Jearim, onde ficou na casa de Abinadab, o levita. Davi agora era o rei, e ele demonstrou um desejo enorme de trazer a arca de Deus para Jerusalém, revelando que a presença de Deus, ela deve ser uma prioridade em nossa vida. O rei Davi, a primeira coisa que ele fez foi demonstrar o desejo, a vontade de trazer novamente a arca para Jerusalém. E agora então, o versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 13, diz que Davi ele buscou o consentimento dos líderes. Davi buscou ali a opinião de cada um deles. Davi ele tinha Deus em seu coração, e ele imediatamente consultou os capitães sobre como trazer a arca de Kiriate Jearim para Jerusalém. A arca ela é mencionada 46 vezes nos 2 livros de Crônicas. E em Crônicas estão registradas as palavras que Davi dirigiu à Assembleia de Israel. Se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, tornemos a trazer para nós a arca de nosso Senhor, porque não a consultamos nos dias de Saul. Davi estava realmente preocupado em fazer a coisa certa. Ele estava preocupado em buscar a Deus, ele estava preocupado em colocar Deus como centro do seu governo. Mas ele acabou esquecendo o mais importante: seguir as instruções de Deus com cuidado. Quantas vezes nós fazemos o mesmo na nossa vida? Nós temos boas intenções, queremos buscar a Deus, queremos ter a presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, mas muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos ser o certo, aquilo que nós gostamos, aquilo que desejamos, e nos esquecemos de qual é a vontade de Deus, quais são as instruções de Deus para a nossa vida. A cena toda manifesta um verdadeiro entusiasmo religioso e uma profunda preocupação em buscar a Deus, trazendo de volta a arca. E aqui nós podemos ver a importância da união entre os líderes e o povo de Israel para trazer a arca, nos ensinando que devemos trabalhar juntos em harmonia para cumprir os propósitos de Deus. A unidade no corpo de Cristo é essencial para realizar grandes coisas para o reino de Deus. Após o consentimento dos líderes, do versículo 7 ao versículo 8 do capítulo 13, nós percebemos que há uma grande alegria entre aqueles que foram buscar a arca. Eles estavam felizes, eles estavam alegres, porque eles estavam indo para buscar a arca. E Uzá e Aiô, filhos ou netos de Abinadab, que talvez por causa da idade ou da morte, ele não pôde acompanhar esse momento. E alguns comentaristas, eles supõem que o Salmo 34 foi cantado em partes nessa ocasião de celebração. Então o povo estava cantando, o povo estava louvando a Deus, o povo estava entusiasmado, porque eles teriam a presença de Deus com eles. As multidões cantavam, louvavam a Deus. Davi e todo Israel celebrando e cantando a Deus, mas nada adiantou. E aqui, querida igreja, nós aprendemos algumas lições importantes.
A primeira delas é que multidões não garantem bênçãos. Aqui a pompa, os cânticos, as harpas, as trombetas e etc. terminaram em luto. O belo cerimonial não é garantia de graça. Eles tocavam diante de Deus com todas as suas forças. Não era uma adoração, talvez silenciosa, uma adoração triste, mas era um culto brilhante e animado. Mas eles fracassaram. E você sabe por quê? Porque não havia nenhum pensamento quanto à vontade de Deus. O pensamento era qual era a melhor estratégia, qual era o melhor caminho, qual era a melhor alternativa para poder transportar a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O pensamento era: nós precisamos louvar a Deus porque estamos fazendo algo bom para Deus, estamos de alguma forma fazendo algo necessário e importante, mas a grande dificuldade é que eles não consultaram a vontade de Deus. E no capítulo 15 de 1 Crônicas, no versículo 13, Davi confessou o seguinte: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Querida igreja, nós podemos fazer tudo certo para honrar a Deus. Porém, se as nossas ações não estão fundamentadas na vontade do Senhor, todo o nosso esforço será um fracasso. Eles tiveram a seguinte ideia: vamos transportar a arca em cima de uma carroça nova, vamos colocar a arca sobre essa carroça e vamos transportá-la. Mas essa era uma ideia humana, essa era uma atitude de Davi e dos seus líderes. E do versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 13, nós percebemos uma grande crise em meio a um momento que deveria ser de alegria, de festa, porque a arca estaria novamente com o povo. A intenção de Davi e do povo estava correta, porém a ação estava errada. A arca, ela deveria ser carregada, não era por qualquer pessoa. De acordo com as orientações bíblicas, a arca deveria ser transportada somente pelos levitas. E ela não poderia ser colocada sobre uma carroça, ela deveria ser transportada pelos levitas através das varas que passavam pela arca. Então, essas varas ficariam nos ombros dos levitas e eles iriam transportar, andando, carregando a arca. E em vez desse procedimento, Israel transportou a arca de forma errada em uma carroça nova. O grande problema é que às vezes nós pensamos que podemos agradar a Deus ou até mesmo adorá-lo da forma como julgamos ser o melhor. Imagine que você hoje é um médico, uma médica, que deve seguir rigorosamente um protocolo para uma cirurgia. Se decidir pular um passo, porque parece desnecessário, as consequências elas podem ser o quê? Fatais. Da mesma forma, queridos irmãos, a negligência na obediência às instruções de Deus, como no caso da arca, pode levar a resultados desastrosos. Nos lembrando que Deus não quer apenas nossa boa intenção, mas nossa total obediência a Ele. À medida que a arca ela era transportada rumo a Jerusalém, a Bíblia diz que os bois eles tropeçaram. E a arca ia caindo
no chão. E numa reação automática, Uzá, ele estendeu a mão para segurar a arca. E diz que no momento em que Uzá fez isso, ele foi fulminado, ele morreu. A intenção de Uzá não foi uma intenção errada. Ele quis segurar a arca, para a arca não cair e talvez quebrar. Ele teve uma intenção certa. Mas entenda que não era aquilo que Deus havia pedido. Eles estavam transportando a arca da maneira errada, do jeito errado. Eles estavam fazendo as coisas de Deus, lidando com as coisas de Deus, da maneira como eles pensavam ser o certo, da maneira como eles achavam ser o correto. Uzá e Aiô, eles estavam ali lidando com coisas sagradas. Davi estava lidando com coisas sagradas. O texto bíblico, no versículo 9, não oferece nenhuma indicação de que Uzá tivesse agido de má fé. Ele tentou ajudar. E alguns poderiam dizer, nossa, mas será que Deus não foi muito rígido com ele, tirando a vida dele? A Bíblia diz, no versículo 10, que Deus se irou e o feriu, matando-o. O livro de Samuel descreve o ato de Uzá como uma irreverência. E podemos talvez, nesta manhã, se perguntar, o que seria irreverência? Poderíamos definir irreverência como a falta de respeito ou reverência por algo que é normalmente tratado com grande respeito, seriedade ou veneração. E em nossos dias, a falta de reverência com as coisas de Deus estão cada dia mais aparentando ser normais, mas não são. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão nesta manhã. Quem se faz presente na igreja quando nós vamos à igreja? Quem é que está na igreja? Quem é o centro das coisas aqui na igreja? Deus. O porquê que nós vamos à igreja? Qual é o propósito? Qual é a finalidade de estarmos na igreja, de pertencermos à igreja? O porquê que hoje nós acordamos pela manhã, nos arrumamos, nos preparamos para estar na igreja? Para ter um encontro especial com Deus, para adorá-lo. Como nós temos ido à igreja? Será que nós entendemos a importância de estar na igreja, de estar na presença de Deus? Como tem sido o nosso momento com Deus aqui na igreja? Será que nós entendemos que estamos na presença de um Deus santo? O nosso vestuário, será que nós temos agradado a Deus? Os nossos smartphones que nos conectam com todos e com tudo, será que no momento em que nós estamos na igreja, eles têm sido utilizados para adorar a Deus, para agradar a Deus? Carregamos conosco a nossa Bíblia, entendemos que ao estar na igreja nós precisamos da palavra de Deus, porque nós estamos ali para ter um encontro especial com o Senhor. Será que temos buscado chegar cedo na igreja de Deus? Podemos estar na igreja e o foco não estar em Deus? Estar talvez nos cantores, na programação,
na mensagem do pregador? Quais tem sido a nossa postura nos momentos de louvor? Será que nós temos compreendido que no momento de louvor nós estamos abrindo o coração a Deus para adorá-lo, para louvá-lo? Temos cantado ou temos apenas resmungado diante de Deus? Saímos dos cultos com a sensação de que tivemos um encontro com Deus, ou que apenas nos encontramos com os nossos irmãos e irmãs? Essas perguntas precisam nos fazer refletir em nossa própria experiência de adoração. Porque às vezes nós nos concentramos apenas em quem está à nossa frente ou ao nosso lado. Às vezes nós pensamos assim: o meu irmão não está adorando, a minha irmã não está adorando, o meu irmão não está sendo reverente, a minha irmã não está sendo reverente. Mas a questão não é o teu irmão. A questão sou eu. Fazer o que parece ser certo pode ser perigoso se for contraditório à palavra de Deus. Uzá quis fazer algo bom, não permitir que a arca caísse, mas ele se esqueceu de que Deus havia ordenado para que não tocassem na arca. A arca era sagrada e simbolizava a presença de Deus. Pense por um momento, como você tem tratado as coisas de Deus? Eu me lembro que uma das coisas que eu aprendi desde pequeno é que a Bíblia é um livro sagrado. Que sobre a Bíblia você não coloca absolutamente nada. A Bíblia, ela não pode ser carregada de qualquer forma, de qualquer maneira, porque é um livro sagrado. Como nós temos lidado com as questões que envolvem adoração, como nós temos entendido a questão das coisas de Deus. Será que você, como Davi, tem agido por impulso, pela empolgação de buscar as coisas de Deus e não tem consultado a Deus para saber qual é a vontade de Deus na sua vida? Procure refletir sobre uma área da sua vida onde você pode melhorar em obedecer a Deus. Procure observar aspectos da sua vida que talvez precisam ser desenvolvidos, onde você precisa buscar mais a Deus, a presença de Deus na sua vida. A crise causada pela morte de Uzá ressalta a importância de obedecer às instruções de Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. E para seguir a vontade de Deus, comece com pequenas mudanças. Reserve tempo diariamente para a oração e a leitura da Bíblia. Reserve um tempo para você estar na presença de Deus, para você buscá-lo. Examine as suas escolhas e pergunte se elas refletem os ensinamentos de Cristo. Busque oportunidades para mostrar compaixão e justiça em seu ambiente de trabalho ou na sua vizinhança. Essas ações concretas são formas de obedecer e honrar a Deus em sua vida. O incidente com Uzá também ensina sobre a necessidade, como nós temos falado, de reverência e temor ao tratar com as coisas de Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus com um coração humilde e reverente, conscientes da sua santidade. Às vezes, nós estamos na igreja, mas não estamos. Às vezes, nós vamos à igreja para adorar,
mas não adoramos. Deus é o centro da adoração. Ele se faz presente hoje, aqui. E por se fazer presente, eu não posso de maneira nenhuma estar com conversas paralelas, com assuntos que não têm a ver com adoração a Deus. Eu não posso de maneira nenhuma desrespeitar o meu Deus. Esse acidente, na verdade, incidente, causou um medo enorme no rei Davi. Do verso 12 ao versículo 14 do capítulo 13, nós podemos ver ali a preocupação do rei. Davi ficou descontente, não compreendeu os propósitos dos procedimentos divinos, e ele questionou a justiça de Deus. E tendo testemunhado o julgamento de Deus sobre Uzá, ele temia que algum erro na sua própria vida trouxesse o julgamento divino sobre ele também. E ele agora fez uma escolha. Ele decidiu não levar para Jerusalém a arca com celebrações. Ele temeu a Deus e não trouxe a arca para si. Davi abandonou a esperança de transportar imediatamente a arca para a sua cidade, porque ele temeu a Deus. É interessante que o medo de Davi contrastou com a sua confiança e celebração. A frustração de Davi ao não conseguir levar a arca para Jerusalém nos lembra que precisamos buscar, entender e seguir a vontade de Deus em todas as nossas ações, em vez de agir conforme os nossos próprios desejos. Então, para proteger-se contra o Deus a quem ele temia, Davi enviou a arca para a casa de Obed-edom. Olha só que interessante. O povo ficou amedrontado com o que aconteceu. O rei ficou com medo, e eles agora precisavam decidir o que fazer em relação à arca. E a Bíblia diz que a arca ela é agora transportada para a casa de Obed-edom. Imagine só, Uzá morreu pelo simples fato de segurar a arca, de encostar na arca. E a pergunta é: será que isso foi um simples fato? Será que isso foi algo que Deus foi rude demais? Irmãos, Deus é um Deus santo. Nós não somos dignos de estar na presença de Deus. E as coisas de Deus, elas precisam ser levadas a sério. As coisas de Deus, elas não devem ser levadas na brincadeira, de qualquer forma, de qualquer maneira. Pelo contrário, a vontade de Deus, ela deve prevalecer em nossa vida todos os momentos. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na escola, mas é também dentro da igreja de Deus, porque nós estamos num ambiente onde Deus se faz presente. E a Bíblia diz que, como resultado da atenção apropriada de Obed-edom com a arca, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Deus, Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa entrega. A bênção sobre a casa de Obed-edom demonstra que há grandes recompensas em obedecer e respeitar a presença de Deus. A obediência traz bênçãos tanto para nós, quanto para aqueles ao nosso redor. A santidade de Deus é um tema muito amplo. E o nosso objetivo não é falar tudo a esse respeito.
Mas a santidade de Deus significa que Ele é completamente puro e separado de qualquer mal. E esta pureza absoluta exige de nós uma reverência que não deve ser tomada de forma leviana. Quando nós entendemos a profundidade da santidade de Deus, isso muda a maneira como nós nos aproximamos dEle, porque nós vamos nos aproximar com humildade, reverência e um coração que busca a sua vontade acima de tudo. Hoje, ao sair daqui, leve consigo este desafio. Comprometa-se a conhecer e seguir a vontade de Deus com mais fidelidade. Não basta ter boas intenções, é preciso agir conforme a palavra de Deus. E nós podemos começar agora mesmo. Tome uma decisão concreta de como você vai aplicar essa mensagem na sua vida. Seja mais fiel na leitura da Bíblia. Entenda que ao estar na igreja, nós estamos na presença de um Deus santo, que espera a nossa adoração e a nossa reverência. Queridos, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos ama, que se preocupa conosco. E todas as vezes que nós vamos à igreja, nós vamos para ter um encontro especial com o Senhor. Eu não posso chegar na igreja e conversar sobre todos os assuntos que eu quero conversar. Eu estou na presença de um Deus eterno, de um Deus santo. Eu estou na igreja para poder adorar ao Deus Todo-Poderoso, mas entenda uma coisa, é que as nossas atitudes influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós falamos de reverência, muitas vezes nós pensamos que apenas os mais jovens são irreverentes, quando na verdade nós, os mais velhos, em muitos momentos também agimos com irreverência diante de Deus, na casa de Deus, com as nossas conversas, com os nossos smartphones, e às vezes, quando nós estamos na igreja e saímos da mesma maneira, da mesma forma como nós entramos. Se você vai para ter um encontro com Deus, se desconecte do mundo. Esqueça as coisas que estão lá fora. Concentre-se no louvor a Deus, na adoração a Deus. Concentre-se na mensagem de Deus. Abra a sua Bíblia e deixe que o Espírito Santo fale ao teu coração. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar o nosso coração. Davi e os líderes, eles aprenderam que com as coisas de Deus, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Com as coisas de Deus, precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Deus quer restaurar o nosso coração, restaurar a nossa vida. E eu termino dizendo para você algo muito especial. Adoração tem que ser um relacionamento pessoal entre você e Deus. Adoração tem a ver com a sua vida, com os propósitos que você tem. Deixe de olhar um pouquinho para a pessoa que está do teu lado. Deixe de olhar para a pessoa que está à tua frente. Olhe para você. Olhe para a tua vida. Pergunte para Deus: Senhor, será que eu tenho te adorado como deveria adorar? Senhor, será que eu tenho lhe respeitado como deveria lhe respeitar? O templo, ele é sagrado, não por causa das suas paredes,
não por causa do seu púlpito, não por causa dos instrumentos que aqui estão, mas ele é sagrado porque a presença de Deus está aqui. Nós não podemos ir de qualquer forma na presença de Deus. Nós não podemos falar de qualquer forma na presença de Deus. Nós estamos diante de um Deus grandioso, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, que quer sim o nosso coração, a nossa vida, a nossa entrega, mas Ele quer também a nossa reverência, a nossa adoração diante da sua presença. Que Deus nos abençoe, querida igreja, e que saiamos daqui com essa certeza de que tivemos um encontro especial com Cristo Jesus. Amém.